Bom dia, senhores deputados, também todos aqueles que participam conosco no dia de hoje. Existindo o quadro regimental, damos por aberto o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça. Esclareço, senhores parlamentares, que a gente puxamos para as 9 horas a reunião de hoje, tendo em vista o evento que vai acontecer da nossa emenda dos hospitais, em que todos devem ter recebido o convite por parte do Governo do Estado, no Teatro Pedro Ivo Campos, logo às 10h30, por isso a gente puxou para as 9 para dar oportunidade para que aqueles que desejam participar. Primeiro item da pauta, a discussão da ata que Vossas Excelências receberam em vossos gabinetes. Em discussão, em votação, aprovada. Primeiro a fazer o seu relatório, o deputado Maurício. Bom dia, senhores deputados, senhor presidente. Eu tenho um projeto para relatar. Tenho aqui na pauta a devolução de vista do PL 53.3/2019, que dispõe sobre alienação, participação acionária minoritária da Casan, e que estava com vistas, nós já fizemos a devolução. Então, E temos o parecer ao projeto de lei 64.6/2019, que dispõe sobre o fornecimento de pulseiras de identificação para doentes crônicos, autistas, idosos, bem como para qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade física ou mental. É um projeto de autoria do deputado Nilson Berlanda. Ele foi lido no plenário dia 2 de abril de 2019, em seguida deu entrada nessa comissão e eu fui designado relator. Após análise, solicitamos diligência por meio da Casa Civil, a Secretaria de Estado da Saúde e a Fundação Catarinense de Educação Especial, conforme disposto no artigo 71, 11º do Regimento Interno. O projeto tem como objetivo estabelecer o fornecimento de pulseira de identificação por meio da Secretaria de Estado da Saúde para doentes crônicos, doença de Alzheimer, mal de Parkinson, epilepsia e outros, autistas, idosos e qualquer situação de vulnerabilidade, a fim de ajudar no caso de socorro emergencial, utilizando-se as informações contidas para instruir e auxiliar o atendimento. De acordo com a informação repassada no parecer número 27719 da COJUR, a Secretaria de Estado de Educação, a Fundação Catarinense de Educação Especial, manifestou-se favoravelmente somente em caso de pessoas com transtorno de espectro autista, incluídas no público da educação especial, cabendo à família a decisão de uso ou não de pulseiras. Contudo, o citado parecer menciona que o presente projeto de lei impõe em seu artigo 1º a obrigatoriedade de fornecimento de pulseira de identificação pela Secretaria de Estado da Saúde, o que acarretará despesas de caráter sucessivo a que ela passa, gerando grande impacto financeiro ao Estado e, desse modo, contrariando o que preceitua o artigo 50, parágrafo 2º ou 3 da Constituição, havendo incidente vício de origem à sua propositura. A Secretaria de Estado da Saúde emitiu o parecer 310/2019 e, com base no parecer da Coordenação Estadual de Saúde Mental, manifestou no sentido que o presente PL ser inadequado devido à exposição dos dados referentes a diagnóstico e outros dados de saúde dos usuários, assim como transcrito abaixo. Tais dados são sigilosos, podendo ser divulgados apenas com autorização expressa do paciente. E, se tratando de diagnóstico referente a condições crônicas e mentais, considerando a eventual necessidade de atendimento de urgência ou emergência e saúde mental, tais informações não impactariam ou alterariam as condutas
já estabelecidas nos protocolos de atendimento de suporte básico e suporte avançado de vida. Além das manifestações solicitadas à Casa Civil, solicitou análise e parecer à Secretaria do Estado da Fazenda, momento em que emitiu o parecer a constar folhas 21 e 23, o qual expôs que a ampliação do atendimento de saúde público estadual inevitavelmente acarretará aumento de despesas. Nesse sentido, a Secretaria argumenta que é necessária a instrução do PL com a estimativa do impacto orçamentário financeiro. Mas, no básico, senhores deputados, entendem os órgãos consultados que, além de constrangedor, isso é uma decisão da família, vai expor informações que não devem ser tornadas públicas, a não ser com o consentimento do paciente ou da família. Então, em face dos argumentos expostos, o meu voto é pela rejeição do projeto de lei 64.6, de autoria do colega deputado Nilson Berlando, no âmbito desta comissão. É o parecer, senhor presidente. O arquivamento, né? Rejeição. Arquivamento. PL 64.6, de autoria do deputado Nilson Berlanda, tem o parecer do eminente relator. Após ter ouvido o relato das diligências, tem o parecer pela rejeição. Em discussão. Em votação, se estiver de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Era o que tínhamos a relatar, senhor presidente. Obrigado, Maurício. Deputado Coronel Mocilim. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Eu tenho 3 projetos de lei para relatar. O primeiro deles é o PL 0134.3 de 2019, de autoria do deputado Sargento Lima, que ele busca designar como veterano os agentes da segurança pública aposentados ou reformados no âmbito do estado de Santa Catarina. Então, antes de fazer qualquer manifestação, eu vou propor diligência. Nós estamos propondo aqui diligência à Secretaria de Segurança Pública e que ela ouça os órgãos envolvidos, Polícia Militar, Polícia Civil, IGP, Corpo de Bombeiros Militar e as associações atinentes de cada pasta dessas, para depois eles fazerem o parecer e a gente fazer a relatória final. Então, eu estou propondo diligência à SSP. PL 134.3, da autoria do deputado Sargento Lima, tem o parecer do eminente relator pelo diligenciamento. Em discussão, em votação, aprovado. Eu tenho aqui 2 projetos, 2 PLs, de autoria do deputado Márcio Machado. Esses 2 PLs, eles são muito semelhantes, inclusive o relatório, eles são praticamente idênticos. Um deles, ele altera, eu vou ler primeiro o PL 105.9 de 2019, que altera a Lei 10.366 de 97, que institui a Lei sobre Fixação de Política de Defesa Sanitária do Animal, visando proibir o enterro ou incineração de animais de produção vivos sem indicação de patologia emitida por autoridade competente e estabelece outras providências. Então, trata-se do PL que visa alterar a Lei 10.366 e, para melhor entendimento da proposta e de suas consequências, propus o diligenciamento à Secretaria do Estado de Agricultura e da Pesca. A proposta da consulta foi aceita e a resposta já consta nestes autos. A Secretaria de Agricultura junta arrazoado formulado pela sua assessoria jurídica e pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, na qual defende a derrubada da proposição por colocar em risco toda a segurança sanitária do Estado, assim como a cadeia produtiva agropecuária. Informou que o projeto de lei desconsidera que todos os abates e sacrifícios adotam os procedimentos definidos pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária e pela Organização Mundial da Saúde Animal, OIE,
e que determinadas enfermidades necessitam de exames laboratoriais demorados para sua comprovação, não se compatibilizando com o tempo determinado para o abate do animal, pois o risco de contaminação assim não permite. Sublinha ainda que não há previsão legal de enterro ou cremação de animais vivos. Então aqui não existe legislação que permite abater um animal vivo, pelo contrário, tem todo a legislação que regula o não sacrifício do animal. Essa proposta aqui, ele é muito, vamos dizer assim, louvável a iniciativa do deputado Márcio, para que não haja sacrifício de animais ou que animais não venham sofrer com os seus abates, mas nós temos que tomar muito cuidado com a questão da sanidade dos animais. A SIDASC defende outra linha de raciocínio, menciona que a doença não é o único motivo para o abate. Animais podem constituir ameaça à saúde dos rebanhos, à saúde humana, à fauna nativa e ao meio ambiente. Também ressalto que a ideia errônea passada pelo autor do projeto ao proibir a emenda o enterro de incineração de animais vivos, pois esses métodos não são utilizados e sustenta desconhecer práticas ou manifestações de origens veterinários oficiais que autorizem essa medida. Trata-se ainda do argumento que o risco de um animal sem procedência não ser abatido pode causar uma tragédia maior, redundando no abate de todo um rebanho por sua inviabilidade econômica devido ao risco sanitário. Todas as informações adentram o mérito da proposição e ainda que se concorde que a ideia não se sustenta na técnica, a análise que deve ser procedida na Comissão de Constituição e Justiça é referente aos aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimentais e da técnica legislativa das matérias. O projeto altera a lei de competência do governo do Estado. A própria lei 10.366, que propõe ser alterada, ela dispõe, o artigo 1º é da competência do Poder Executivo a fixação da política de defesa sanitária animal do Estado de Santa Catarina, com vistas à valorização da produção animal, à promoção de saúde pública e à proteção do consumidor e do meio ambiente. O artigo 2º, ao Poder Executivo, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural e da Agricultura, compete estabelecer, coordenar e fiscalizar programas estaduais ou regionais de controle ou erradicação de doenças dos animais que interfiram na economia do Estado, na saúde pública e do meio ambiente. Então, já a própria lei prevê que é de competência exclusiva do Executivo. Assim, de início se constata vício de origem legislativa ao pretender alterar a projeto cuja competência de fazê-lo é do Poder Executivo, mais especificamente do órgão técnico investido da prerrogativa legal que, consultado, pronunciou-se pelo não acatamento das alterações propostas, pois acarretam riscos gravíssimos ao Estado. Entende-se que não é necessário avançar na análise, uma vez que já demonstra a imperfeição do projeto de lei e, com base nisso, propõe-se voto pela rejeição da matéria. Então, como eu comentava, é louvável a iniciativa do deputado Márcio, mas põe em risco toda uma legislação sanitária e saúde animal e até a questão da Estado livre de febre aftosa, correu o risco de perdê-la. PL 105.9 tem o parecer do eminente relator pela rejeição após ter ouvido os diligenciamentos. Em discussão, em votação, estiverem de acordo, permaneçam como estão aprovados. O PL 0104.8 de 2019, também de autoria do deputado Márcio Machado, ele é um pouquinho diferente. Ele trata do projeto de lei aqui que ele prevê que para o abate de fêmeas, a única diferença é os animais em geral. Vamos dizer assim, mais a questão da farra do boi. Já esse daqui, ele prevê que o abate de fêmeas em período de gestação só ocorra após o período de aleitamento e ser constatada alguma patologia comprovada por atestado médico veterinário. E aí foi feita toda uma consulta também à Secretaria da Agricultura e Pesca, e a relatoria é praticamente a mesma, não vale a pena ler tudo novamente. E ele é do mesmo sentido, de que é competência exclusiva do governo do Estado, a fixação de políticas de defesa sanitária animal, e
tendo em vista o vício de iniciativa legislativa parlamentar ao pretender alterar a lei cuja competência é do Poder Executivo. Entende-se, portanto, desnecessário avançar na análise, uma vez que já demonstra a imperfeição do projeto de lei, e com base nisso propõe-se o voto pela rejeição da matéria também. Tem o voto do eminente relator pela rejeição da matéria do projeto de lei 104.8. Em discussão, em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Presidente, era isso que eu tinha para relatar por hoje. Muito obrigado, deputado. Presidente, pela ordem. Pois não? É que eu não fui tão pontual quanto o Vampiro hoje, e eu sei que vários deputados vão sair daqui para uma agenda às 10h30 importante do governo do Estado com relação aos hospitais filantrópicos. Eu não estou pedindo para furar a fila, mas antes dos deputados começarem a se retirar, eu tenho um projeto de urgência, em regime de urgência do governo do Estado, para não prejudicar o governo do Estado, se antes do final que o pessoal começar a se retirar eu puder relatar. Ok, eu acredito que pelo andar da carroça aqui, todo mundo está colaborando para a gente tentar até às 10 horas, se nós pudermos concluir, dá tempo de aqueles que desejam se deslocar para a referida reunião. O deputado Milton pediu para se retirar um pouco, mas volta em seguida, então vamos transmitir para frente. Fabiano, deputado Fabiano, Vossa Excelência não tem projeto? Não. Deputado Ivan. Posterior, então. Luiz Fernando Vampiro. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais membros. Na semana passada, senhor presidente, eu havia retirado um projeto de lei, na verdade, em virtude que ficou constatado que havia similitude entre o projeto de lei da deputada Ada De Luca e o projeto de lei do deputado Milton Obos em relação aos motoboys, mototáxi, por objeto ser idêntico. Mas eu analisando os dois PLs, e eu entendi, na verdade, que um dizia respeito especificamente ao dia do motoboy, conscientização em relação ao motofretista, e o projeto de lei da deputada Ada De Luca, ela é uma campanha permanente, é um projeto de lei um pouco diferenciado em relação... Os artigos, apesar de o Milton, naquele momento, não estar aqui, pena, ele disse que tinha muita similitude entre os assuntos, mas os assuntos e as abordagens são totalmente diferentes. Então, na verdade, eu entendi por não fazer a conexão do mesmo, por causa que os objetos são totalmente diferenciados, por isso que eu vou efetivamente colocar em votação o meu parecer ao projeto de lei 224.4/2018, do projeto da deputada Ada De Luca, que não cria qualquer tipo de despesa ao erário público, mas o próprio DETRAN, na verdade, do ponto de vista formal, que não há visto de competência no projeto, em virtude que não há, obviamente, qualquer tipo de despesa, e também é uma complementação das atividades disciplinares da política de educação de trânsito, comum a todos os entes da federação, e isso está preconizado no artigo 23, 12 da Constituição da República. Então, diante deste fato, eu passo, obviamente, eu já fiz toda elenquei já no mandato passado, eu faço, obviamente, o meu parecer pela aprovação do projeto de lei da deputada Ada De Luca, que institui a campanha estadual permanente de prevenção de acidentes de moto no âmbito do estado de Santa Catarina, em virtude que ele não há conexão qualquer com o projeto do colega parlamentar Milton Obos em relação aos motofretistas. Era isso, senhor presidente, o meu projeto de lei 224.4/2018 é pela aprovação desse projeto de lei no âmbito dessa comissão, em virtude que não há qualquer vício de formalidade. Bom, PL 224, tem o parecer do eminente relator pela aprovação. Em discussão, em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Senhor presidente, agora eu tenho o projeto 114.0/2019, é de autoria do deputado Felipe Estevão, autoriza a cessão de armas de fogo aos servidores civis e militares das carreiras de segurança pública após aposentadoria, reserva ou reforma. Trata-se de projeto de lei que autoriza a cessão de armas de fogo aos servidores civis e militares das carreiras de segurança pública após aposentadoria. A matéria é de extrema relevância para os servidores da segurança pública. Ocorre que o projeto autoriza a cessão de patrimônio público da Secretaria de Segurança Pública a servidor que entre em inatividade. Então há necessidade de ouvir a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Civil e o IGP.
Do exposto no âmbito desta comissão, voto pela diligência do projeto de lei 114.0/2019 para encaminhamento à Casa Civil para posterior resposta desses entes agregados. Era esse o meu relatório, senhor presidente. PL 114, tem o parecer do eminente relator pelo diligenciamento, em discussão e em votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Senhor presidente, eu tenho também o projeto de lei 186.4/2019, da mesma forma, da lavra do deputado Felipe Estevão, que institui o portal da transparência dos conselhos de políticas públicas pelo Estado e pelos municípios de Santa Catarina e estabelece outras providências. Trata-se de um projeto de lei que institui o portal de transparência dos conselhos, né? A matéria é de relevância super importante, mas diante desse fato eu também peço diligência à Casa Civil para os chefes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário para manifestação acerca do inteiro teor do projeto de lei e também dos artigos que constitui este projeto de lei. PL 186, também do deputado Felipe Estevão, tem um parecer pelo diligenciamento, em discussão, em votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. O outro é o ofício, parecer é o ofício 4.1/2019. O autor, Associação Espírita Divino Mestre. A entidade em epígrafe solicita a alteração da lei que o declarou de utilidade pública estadual devido à mudança de sua denominação para Centro Espírito Divino Mestre, com sede no município de Araguá do Sul. A matéria foi lida no expediente de sessão plenária de 7 de fevereiro de 2019 e encaminhada a esta comissão. Voto. Da análise dos autos, verifiquei cumpridas as exigências a que se refere o artigo 7º, caput, parágrafo único, da Lei 16.733, de 15 de outubro de 2015, que eu não vou fazer a relação. Sendo assim, faz necessário apresentar o anteprojeto de lei anexo, visando alterar o artigo 27 do anexo 1 da mesma lei. Eu fiz as alterações necessárias e, diante desse exposto, eu voto pela tramitação do ofício, em virtude que está na forma do projeto de lei, nas termos da proposição apresentada por mim. Era isso, senhor presidente. O parecer do eminente relator pela aprovação do ofício 4.1/2019, em discussão, em votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Vossa Excelência concluiu, né, deputado? Deputada Paulinha, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia a todos e todas, aos que nos assistem na TV Aula. Eu também serei muito breve, senhor presidente. Tenho aqui o projeto de lei número 79, que institui o programa Maria da Penha Vai à Escola, visando sensibilizar a comunidade escolar sobre a lei. É de autoria do deputado Rodrigo Minotto, e eu faço aqui um requerimento, senhor presidente, sugerindo a pensamento a dois outros projetos de lei da deputada Luciane Carminati, que tratam de matérias muito semelhantes. O projeto de lei 86 e o 85. Era isso, senhor presidente. Eu penso que depois do apensamento, e um deles, inclusive, já está sob diligência, a gente emite parecer, se assim for da concordância dos senhores. PL 79.2, tem um parecer da eminente relatora pelo apensamento a outro projeto. Em discussão. Em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Senhor presidente, o segundo projeto de lei que eu trago hoje institui o Programa de Atenção às Vítimas de Estupro, com o objetivo de dar apoio e identificar provas periciais. De autoria da deputada Ada de Luca, e eu ofereço aqui o pedido de diligenciamento para a gente ouvir o que nos diz a Secretaria de Segurança Pública, porque é uma matéria de relevante interesse social e a ouvi-los, assim como também a assistência social, é fundamental para que a gente tome a decisão aqui. PL 187.5, tem o parecer da eminente relatora pelo diligenciamento, em discussão, em votação. Se estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Senhor presidente, por último, havia também na pauta aqui, só para justificar, a avaliação de uma mensagem de veto de uma matéria que foi unânime na Casa, que trata da questão da regulação da palavra perito à frente da profissão dos papiloscopistas, e que teve parecer favorável de dois órgãos do governo e contrário apenas da Procuradoria. E eu gostaria de pedir, não vou apresentar hoje, em que pese esteja na pauta, para que a gente possa conversar com o líder do governo, e eu acho que é uma questão que pode ser superada com o governo antes de nós fazermos essa apreciação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.
Obrigado, deputado Paulinho. Deputado João. Bom dia a todos, bom dia a todas. O único projeto que eu irei relatar, presidente, é o projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo que institui o Fundo Estadual do Trabalho, FET-SC, objetivando destinar recursos financeiros para a manutenção e investimentos em programas, ações e serviços voltados a políticas estaduais de trabalho, emprego e renda. Amparado no artigo 53 da Constituição Estadual, o governador do Estado solicita que a matéria ocorra em regime de urgência devido à sua relevância e premência. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária no dia 4 de junho de 2019 e posteriormente encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça, na qual fui designado relator nos termos do artigo 130. Na exposição de motivos 001 de 2019, as folhas 3 e 5, dirigida ao governador do Estado, a secretária de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação assevera que a Lei Federal 13.667, de 17 de maio de 2018, ao dispor sobre o Sistema Nacional de Emprego, SINE, estabeleceu um novo arcabouço para a sua organização e funcionamento, destacando que a principal alteração da nova legislação é o financiamento por meio de repasses fundo a fundo, determinando que as esferas do governo que aderirem ao SINE deverão instituir os fundos de trabalho próprios de financiamento e transferências automáticas de recursos no âmbito do sistema, nos termos do artigo 12 da mencionada Lei Federal. Então, eu gostaria de fazer a primeira ressalva. A Lei Federal é de 17 de maio de 2018 e a matéria do governo do Estado foi lida no dia 4 de junho de 2019. O governo federal dá 1 ano para os governos se adequarem e, infelizmente, os governos de Santa Catarina, tanto o governo anterior quanto esse, dormiram no ponto por mais de 1 ano, como a legislação federal previa. Assinala a secretária que a instituição e o funcionamento efetivo de um fundo de trabalho em âmbito estadual constituem a nova condição para as transferências automáticas dos recursos, alertando que a permanência e a evolução das ações voltadas à população do nosso Estado na área do trabalho, emprego e renda, por intermédio do SINE, estão vinculadas à criação do respectivo fundo. Com efeito, a proposta legislativa em comento vem estruturada em 8 artigos abaixo apresentados. Artigo 1º do projeto de lei institui o Fundo Estadual do Trabalho, vinculado à Secretaria de Estado responsável por formular as políticas estaduais de trabalho, emprego e renda. O artigo 2º elenca os recursos que constituirão as receitas do referido fundo e determina que o seu orçamento será vinculado à Secretaria de Estado a que estiver relacionado. Define as despesas que poderão ser financiadas pelo fundo. O artigo 4º prevê a possibilidade de o Estado, por intermédio do FET-SC, efetuar repasses financeiros aos fundos municipais do trabalho dentro dos critérios e das condições estabelecidos pelo Conselho Estadual de Trabalho e Emprego, o SET-SC, condicionando ainda o repasse dos recursos à efetiva instituição e ao pleno funcionamento dos municípios, Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e Fundo Municipal do Trabalho, também plano de ações dos serviços do SINE. O artigo 5º define as competências da Secretaria de Estado, a qual a FET-SC é vinculado para atuar na administração dos recursos do fundo. O artigo 6º estabelece ser de competência do SET atuar na definição, acompanhamento e divulgação dos critérios de aplicação dos recursos do FET. E o artigo 7º autoriza o chefe do Poder Executivo a realizar adequações no PPA para o quadriênio 2016 a 2019, bem como criar e extinguir a unidade orçamentária e abrir crédito especial. Artigo 8º trata da cláusula de vigência da lei projetada que se dará a partir da data da sua publicação. Vamos ao voto. Analisando os termos da propositura em apreço, quanto aos aspectos afetos a este órgão fracionário previstos no artigo 72 e 142 do Regimento Interno, inicialmente no que concerne à constitucionalidade, julgo que a matéria sob exame foi deflagrada por autoridade constitucionalmente competente, para tanto vale dizer o governo do Estado, a teor do que dispõe do artigo 50 da Constituição do Estado, bem como veiculada pela proposição legislativa adequada à espécie. Todavia, aqui eu gostaria de chamar a atenção aos senhores
Todavia, a autorização prevista no artigo 7º para que o chefe do Poder Executivo realize as adequações orçamentárias fere o parágrafo 1º do artigo 56 da Constituição Estadual, que desautoriza a delegação em matéria de competência exclusiva do Legislativo, incluída aí a legislação sobre os planos plurianuais, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. A medida autorizativa caracteriza-se como um ato de abdicação de sua competência institucional, uma vez que pretende permitir que o Poder Executivo produza as referidas adequações sem a deliberação desta Casa. Nesse sentido, a Constituição Federal, em seu artigo 165, parágrafo 5º, inciso 1, prevê que a lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O artigo 167 veda a utilização sem autorização legislativa específica de recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 165, parágrafo 5º. A Lei Federal 4320, de 17 de março de 64, a qual estatui normas gerais do direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da Constituição Federal, determina, em seu artigo 72, que a aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais dar-se-á através de dotação consignada na lei do orçamento ou em créditos adicionais. Em relação a essas disposições constitucionais e legais, J. Teixeira Machado e Heraldo Costa Reis ensinam-nos: a autorização por créditos especiais será feita em lei própria. Com isso, se salvaguarda o princípio da prévia autorização e evita-se o abuso pelo Executivo de abertura de créditos suplementares e especiais. Salientam, inclusive, que a abertura de créditos especiais e suplementares deve ser precedida de justificativa e depende da existência e da indicação de recursos disponíveis e descomprometidos para ocorrer a despesa. Assim, conforme o disposto no artigo 72 da Lei 4320 de 64, torna-se obrigatório que as aplicações das receitas vinculadas a fundos se façam por meio de dotação consignada na Lei do Orçamento, ressaltando a importância de que os fundos devam ter os seus próprios planos de aplicação em que demonstre as respectivas origens e aplicações dos recursos financeiros que acompanharão o orçamento geral da entidade. Nesse cenário, visando sanear as desconformidades às normas constitucionais e legais conforme apontado, considero pertinente alterar as disposições do artigo 7º para estabelecer as adequações necessárias ao plano plurianual no quadriênio 2016-2019, a criação da unidade orçamentária relativa ao Fundo Estadual do Trabalho, FET, assim como a abertura do crédito especial para consignar a dotação orçamentária ao fundo ora criado. Dessa forma, apresenta em anexo emenda modificativa ao citado artigo com o propósito de dar-lhe uma redação que preserve as prerrogativas desse Parlamento. Ante o exposto, voto, vez que atendido os aspectos a que se refere o artigo 142 do Regimento Interno, voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade do projeto de lei 171.8/2019, com a emenda modificativa que ora apresento, reservada a análise de mérito da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, para tantos especificamente designadas a folha 2 pelo primeiro secretário da mesa. A emenda modificativa tem a seguinte redação: o artigo 7º do projeto de lei 171.8/2019 passa a ter a seguinte redação: artigo 7º. O chefe do Poder Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa projetos de lei para promover as adequações necessárias no plano plurianual para o quadriênio 2016 a 2019. Na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019, criando a unidade orçamentária FET com abertura de crédito especial. E eu, para finalizar, presidente, gostaria de ressaltar a coluna do Mário Mota, no portal da NSC, que coloca a importância desse projeto encaminhado pelo governo do Estado. Conforme consta no PL, nos últimos 5 anos
foram realizados cerca de 4,6 milhões de atendimentos pelo Cine em todo o estado. São 127 postos de atendimento espalhados por Santa Catarina, que só em 2017 atenderam 268.190 requerimentos de seguro-desemprego, com a liberação de mais de 1,7 milhão. No mesmo período, aproximadamente 110 mil trabalhadores foram encaminhados ao mercado de trabalho por meio dos postos do Cine. Então, pela importância do projeto, eu fui designado relator na semana passada e, por isso, apresento esse parecer aqui extra pauta, já que o projeto tem regime de urgência e, quanto mais cedo for votado, a gente espera que antes do recesso, mais condições o governo do estado vai ter para enfrentar um problema nacional, que é o desemprego. Muito bem, PL 171 tem o parecer do eminente relator pela aprovação com emenda modificativa. Em discussão. Só vista em mesa aqui, eu só quero dar uma... Vista em mesa o deputado Maurício. Senhor presidente. Pois não, deputado Ivan. Eu, na verdade, a Lei Federal 13.667, eu gostaria de saber, de ver com o relator, se efetivamente há alguma punição na Lei 13.667 pela inobservância do prazo. Por exemplo, se isso foi... Olha, está configurado que foi extrapolado o prazo. Isso é uma responsabilidade dos governos. O projeto está em regime de urgência. Eu acho que a questão de maior prejudicialidade nesse caso é o cidadão que precisa ou do seu seguro-desemprego ou de qualquer outro serviço do Cine. A Assembleia Legislativa recebeu o projeto dia 4 e eu estou relatando agora, mesmo sendo extra pauta, para não prejudicar ainda mais os órgãos responsáveis por esse tipo de serviço que esse fundo fará após a aprovação aqui na Assembleia. Senhor presidente, se me permite. É que, de fato, a matéria é extremamente relevante, né? A proposta do vereador deputado Amin é óbvia, é uma necessidade de urgência, mas depois que terminar o pedido de voto vistas mesa do deputado Escudilar, eu gostaria que viesse para me dar uma olhada, só para me dar uma consultada com relação aos aspectos da lei federal, senhor presidente. Vista em mesa também o deputado Ivan. Deputado Paulinha, deseja se manifestar? Senhor presidente, brevemente só, eu quero compartilhar com os meus nobres colegas que eu tive o privilégio de fazer parte dos quadros do Ministério do Trabalho e Emprego e, de fato, essa nova regulação dos fundos estaduais, ela já é discutida há bastante tempo e eu quero agradecer ao governo por mandar o projeto de lei e parabenizar o deputado João Amin pelo seu compromisso de tão brevemente já apresentar esse relatório consubstanciado pela aprovação, porque é, de fato, uma medida muito importante para a aplicação da política pública de trabalho, emprego e renda no nosso estado. A gente ainda tem um déficit muito grande de unidades do Cine em vários municípios. Os recursos são ainda limitados para o que a gente precisa em termos de política pública de trabalho, emprego e renda no estado. Então, eu vejo como oportuno a nossa comissão liberar brevemente, assim como recomendou o deputado João Amin, a gente pedir também para a mesa diretora para que seja apreciado ainda antes do recesso essa matéria, indubitavelmente. Essa é a minha opinião. Deputado Fabiano, deseja se manifestar? Sim, senhor presidente, senhores deputados e a todos os presentes. A maior pena que o Estado vai sofrer é a não vinda de recursos, por não estar enquadrado no prazo, não estar adequado, não receberá recursos. Essa é a grande pena, infelizmente. Muito bem, senhores deputados, eu também tenho apenas um para fazer a relatoria. Trata-se do projeto de lei 176.2/2019, da autoria do deputado Fernando Crane, que altera o inciso 2º e 3º do artigo 10 e acrescenta o inciso 4º ao artigo 21 da Lei 16.157 de 2013, que dispõe sobre as normas e os requisitos mínimos para a prevenção e segurança contra incêndio, pânico e estabelece outras providências.
Neste contexto, antes de emitir o parecer conclusivo no âmbito deste órgão fracionário, julgo importante possibilitar o pronunciamento do Corpo Bombeiro Militar do Estado de Santa Catarina sobre o tema e objeto da proposição em tela. Diante disto, o meu parecer é pelo diligenciamento ao Corpo Bombeiro. Em discussão, em votação, aprovado. Nada mais, peço ao deputado Maurício e ao deputado Ivan se estão dispostos a nós liberarmos. Senhor presidente, eu vi que a adequação ali já tinha compreendido, só dei uma relida no parecer do eminente deputado João Amin, e a única alteração foi na questão ali de qualquer alteração, a necessidade de passar pela Assembleia Legislativa, e não vejo nenhuma dificuldade, é o que a lei determina. E sou de parecer favorável aí a acompanhar o voto do deputado João Amin pela brilhante exposição. Ô, deputado Maurício, só para esclarecer, essa situação da abertura do crédito especial, nós aprovamos ano passado o Fundo de Reaparelhamento da Justiça, e agora está em tramitação um projeto específico que autoriza a abertura de crédito especial do reaparelhamento da Justiça. Então, da mesma maneira, a gente já fez no ano passado, e essa proposta de emenda no artigo 7º vem ao encontro dessa mesma alteração que a gente já fez, e eu acho que é uma maneira de preservar o Legislativo e o próprio Executivo. Ok. Deputado Ivan? Também, Excelência, acompanho o pensamento do deputado Scudilac no sentido de aprovar o do relatório do deputado João Amin. Ok. PL 171, vou repetir, tenho parecer pela aprovação com a emenda ora colocada pelo eminente deputado João Amin. Em discussão, em votação, tiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovado. Deputado Ivan, tem extra pauta? Sim, senhor presidente. Eu tenho 3 projetos, poderia deixar para a próxima semana, se os senhores acharem interessante. Então eu retiro de pauta e... Retiro não, eu deixo para manifestar na próxima semana. Ok. Senhores deputados, nós agradecemos a presença de todos e damos por encerrada a presente reunião, convocando outro para a próxima terça-feira, no horário das 10 horas da manhã. 9 horas, vice.